A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Amados irmãos e irmãs, é sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. E estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Eu sou o pastor Daniel, estou passando aqui rapidinho para falar sobre uma passagem bíblica que, de uma certa forma, ela tem ocasionado certas controvérsias, né, entre alguns grupos cristãos. E essa passagem ela se encontra na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6, que diz: E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Então, amados irmãos, essa é uma das passagens mais usadas por muitos irmãos aí em debates teológicos, em debates acadêmicos e até mesmo apologéticos, como nós vemos por aí, certo? Em podcast, né? Então, essa é uma passagem usada por muitos irmãos para defender o conceito que hoje nós temos de sola escritura, ou seja, de somente a Bíblia e a Bíblia só. Só que é o seguinte, amados irmãos, eu sou pastor, eu sou sincero em admitir, essa passagem, ela não pode, né, e não deve jamais ser usada como critério do sola escritura. Por quê? Porque na época em que Paulo escreveu a carta aos Coríntios, foi mais ou menos do ano 53 a 57, ali depois de Cristo, certo? Então veja bem, nessa época que Paulo escreveu, não existia ainda o Evangelho de Mateus, não existia ainda o Evangelho de Marcos, não existia ainda o Evangelho de Lucas, não existia ainda o Evangelho de João. Então veja bem, se essa citação de Paulo for critério para definir o que é cânon estabelecido, nós vamos ter o problema. Porque se Mateus, Marcos, Lucas e João foram escritos depois, então eles não devem ser aceitos como escrituras sagradas. Veja onde está o problema. Porque na época de Paulo, que Paulo escreveu aos Coríntios, não devia ultrapassar o que já estava escrito. Mas veja, nenhum desses evangelhos tinha sido escrito ainda. Está vendo a complicação? E está vendo que nós somos ao mesmo tempo colocados contra a parede? E muitas vezes, muitos irmãos são refutados em debates teológicos por católicos esclarecidos por causa disso. Certo, irmãos? Então, quando a gente for citar uma passagem, é preciso que a gente conheça o contexto direto, o contexto indireto, o contexto histórico, social, tudo. O contexto imediato, que é importante, certo? Conhecer o contexto imediato, conhecer aquilo que vem antes, conhecer aquilo que vem depois, para a gente não soltar o texto solto. Então, muitos irmãos são espertos em fazer isso, né? São espertos em fazer isso, em soltar passagens soltas sem olhar o contexto. E isso é um perigo, certo? Então veja que quando Paulo diz aqui no versículo 6, e eu, irmãos, apliquei essas coisas. Que coisas? Veja que Paulo já vinha falando do assunto aqui em versículos anteriores. Aí, por semelhança a mim e Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Paulo estava escrevendo uma carta-resposta a perguntas que alguns membros da comunidade já vinham fazendo. Certo? Paulo não estava estabelecendo aqui um cânon. Paulo não estava esclarecendo aqui uma lista de livros canônicos já definidos. Então, sejamos inteligentes. Então, às vezes, as pessoas que não pensam, né, que de uma certa forma não estudam, não se aprofundam, acabam caindo em contradição. Certo? Então, irmãos, vamos estudar mais, vamos se aprofundar mais no conhecimento para a gente não dizer baboseira no sentido da palavra, né? Por aí. Para não dizer asneira, né? E aquilo que a palavra não diz. E outra questão também esclarecendo, que sola escritura e nuda escritura são coisas completamente diferentes. O que é sola escritura, que foi defendido na Reforma Protestante do século XVI, por Martinho Lutero? É que toda doutrina deve ser fundamentada na escritura. Não é que tudo tem que estar na escritura. É diferente. Certo? A ideia de dizer que tudo tem que estar na escritura, isso é chamado de nuda escritura.
Agora, que toda doutrina deve ser fundamentada na Escritura, é que, de uma certa forma, toda doutrina, seja ela elaborada, sistematizada, construída, mas ela deve ter como base a Escritura, ou seja, o contrapartida, ou seja, há uma base nela ali, certo? Pelo menos um germe dessa doutrina, ou implicitamente ou explicitamente, certo? Mas não quer dizer que tudo tem que estar na Bíblia. A fundação de São Paulo tem que estar na Bíblia. A fundação do Rio de Janeiro tem que estar na Bíblia. Do estado da Bahia tem que estar na Bíblia. Não, não é isso não, meu irmão, tem nada a ver. Acontecimentos históricos até muitas vezes que aconteceram depois, tem nada a ver, não é obrigatoriamente estar na Bíblia não. Certo? Então esse é o equívoco de muitas pessoas que não compreendem o verdadeiro conceito do sola escritura. Certo? Então fica aqui esclarecido. Então que Deus abençoe a todos, que todos possam crescer sempre mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.